Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um podcast da AMAD. E nesse episódio vamos falar sobre incorporação de imóveis com Júlio Dídimo. Júlio, seja muito bem-vindo. Obrigado, Elisa. Bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que estão nos ouvindo, né? E nos assistindo, né? E nos assistindo também. É um prazer poder contribuir um pouquinho aí com esse podcast da AMAD. Para quem ainda não conhece o Júlio, vou te apresentar, Júlio, um mini currículo aqui. O Júlio é advogado, especialista em Direito Econômico e Empresarial, conselheiro seccional da OAB Minas Gerais, diretor jurídico da Smart Empreendimentos, conselheiro fiscal aqui da AMAD e atua no consultivo e contencioso para empresas incorporadoras e loteadoras. E o Júlio é de Montes Claros, né? Exatamente, né? Sou seu conterrâneo norte-mineiro. Norte-mineiro. Norte de Minas aí tem trazido muitas pessoas aí para o cenário aí da incorporação imobiliária. Eu achei muito bacana isso. Lá na AMAD tem muitos norte-mineiros, né? Muita gente. Eu acho interessante isso, porque a gente vai levando também, né? Vai levando essa expansão da capital, essa atuação, essa proximidade. E fora que eu acho que o pessoal do norte de Minas é muito mais legal, né? Muito mais caloroso, muito mais receptivo. O pessoal do AB adora fazer evento aqui no norte de Minas, porque eles falam justamente isso, que aqui a receptividade é muito boa, né? Nós temos aqui um acolhimento muito bom, muito caloroso, além dos botecos, da comida, da gastronomia, que é muito boa. Então, o pessoal adora vir fazer evento aqui. Nós temos que fazer um da AMAD aqui em breve, hein? Com certeza. Vamos colocar no radar aí, porque a gente vai fazer sim um da AMAD de Montes Claros. Ótimo. Júlio, mas se apresenta para o pessoal que está nos ouvindo, nos assistindo. Quem que é o advogado Júlio Dídimo? Bom, como você já me apresentou, né? Meu nome é Júlio Dídimo. Eu tenho exatamente 10 anos e 6 meses de formado, né? Acabei de fazer 10 anos aí de graduado em Direito, né? E passei no OAB logo que me formei, na verdade, antes de me formar. Então, já tenho também aí 10 anos de atuação diretamente como advogado. Já atuava como estagiário, mas já agora 10 anos como advogado, né? E iniciei minha trajetória num escritório que não era da área de incorporação imobiliária, na área de loteamentos, né? Mas eu sempre tive um viés mais para o lado do direito empresarial, que abrange muitas áreas, né? Inclusive essa área do direito imobiliário, que é uma espécie do direito empresarial. Fiz uma pós-graduação em direito econômico e empresarial para melhorar mais essa parte, né, do direito empresarial. E logo no início da minha trajetória, eu fui convidado por um amigo, eu tinha 3 anos de formado, mais ou menos, convidado por um amigo que falou assim: Júlio, estou montando uma construtora, preciso de você comigo para dar o suporte jurídico. E assim, eu confesso que eu estava no início da profissão e a advocacia é uma profissão muito difícil, porque você fica ali 5 anos na faculdade estudando. Eu participava assim, seguia à risca as dicas dos professores, né? Participava do OAB desde estagiário, fiz estágio desde o início da faculdade. Então tive assim uma experiência boa para o mercado de trabalho, mas você não chega no mercado de trabalho igual talvez um curso, por exemplo, medicina, que você já chega ali com seu salário alto, né? E no início a advocacia é um pouco cruel, principalmente aqui no norte de Minas, né? Que nós infelizmente temos uma região que é mais pobre em relação a outras regiões do país, então é uma dificuldade para conquistar clientes, para ter uma carteira de clientes. Então a gente tem que ir desbravando essas situações para poder ter sucesso. E como eu estava num escritório como associado, eu praticamente nos 2 primeiros anos, eu digo que eu investi para trabalhar, não digo que eu paguei para trabalhar, mas eu investi, porque eu tinha os custos ali de a área comum do escritório, né, despesas comuns que eu tinha que participar. Tinha uma estrutura boa, mas não tinha tantos clientes. E eu não tinha ainda a visão que eu tive depois da área, que depois me tornei, vamos dizer assim, especialista, né, que eu atuo mais, que é a área do direito imobiliário, voltado aí para incorporação, para urbanístico, loteamentos,
né? Entre outras. Mas nesse meio tempo, eu também participei da OAB, eu fui presidente da OAB Jovem de Montes Claros, vice-presidente da OAB Jovem Estadual, que ajuda muito esse início da advocacia. Né? Eu sofria com esse início, mas eu criava mecanismos para ajudar os jovens advogados que estavam chegando a passar por esses percalços e essas dificuldades do início. Então, tudo ali, ao mesmo tempo, eu ajudava, mas também aprendia muito. Acho que a gente sempre, quando você participa de alguma instituição, você aprende muito, você agrega muito, principalmente seu networking, né? E isso ajuda muito para a sua vida profissional. E voltando lá na parte que meu amigo me convidou para trabalhar com ele, para você ter uma ideia, esse amigo meu, ele fazia medicina na época e já estava mexendo com construção civil. Ele não queria mais atuar com a medicina e a ideia dele era abrir uma imobiliária, que eu fizesse a parte jurídica da imobiliária e vendesse os imóveis dele e desse todo o suporte para a consultora dele. Esse amigo meu, que hoje é o proprietário dessa Smart Empreendimentos, onde eu sou o diretor jurídico, uma empresa que vem crescendo muito, ela é aqui de Montes Claros, mas hoje tem atuação no Amazonas, no Rio de Janeiro, no estado do Rio interior e capital, Porto Velho nós temos empreendimentos, Divinópolis aqui em Minas Gerais. Então é uma atuação bem ampla, né? Bem ampla e bem diversificada. E aí eu vou falar mais na frente das dificuldades que a gente tem por causa das nossas legislações que são totalmente diferentes de um lugar para outro. Então, eu tenho... Impacta muito dentro da legislação ambiental e também urbanística, né? Com certeza. Cada cidade tem sua lei de uso e ocupação de solo, né? Tem as suas regras, né, de edificações. Então, a gente tem que estar atento a todas essas diferenciações. E também na parte notarial. Cada estado tem seu provimento, então, assim, cada estado tem uma forma de fazer uma incorporação, um procedimento diferente. Apesar da legislação ser federal, os provimentos são estaduais. Então, nós temos diversos regramentos que são diferentes. Então, assim, esse já fica um desafio aí, né, que eu tenho em relação à atuação. Mas, assim, a empresa tem crescido muito e isso me ajuda muito profissionalmente também, porque cada vez mais eu tenho que me aperfeiçoar, estudar, né, para poder prestar um bom serviço. E quando ele me chamou para trabalhar, era somente uma sala, ele, um corretor, uma engenheira. E aí foi crescendo, hoje a gente tem um prédio com diversas salas, graças a Deus a empresa tem crescido muito. E eu saí do escritório que eu estava e arrisquei. Falei, não, vou seguir essa trajetória aí, vou acompanhar ele, é uma pessoa que eu confio muito inteligente, não à toa que se tornou um grande empresário, mesmo formando em medicina e não atuando, hoje é um grande empresário da área de incorporação. Para você ter ideia, hoje a gente tem até relacionamento com fundos imobiliários, né? Minha primeira experiência, estou fazendo aí uma relação com o pessoal de gestão de fundo, que é algo que eu nunca imaginei. Né? São questões mais complexas, que envolvem due diligence, que envolvem questões econômicas, né? Para poder ter um investimento de um fundo dos nossos empreendimentos. Então, me possibilitou abrir muitas portas, né? Não só no direito, mas em questões de empreendedorismo mesmo, que trouxe de benefícios para mim. Júlio, foi até um ponto importante e que eu estava notando, ali quando você forma, você está ainda como associado, mas você foi desenvolvendo esse lado empreendedor? Sim, eu sempre busquei fazer o diferente do comum, porque o nosso curso de Direito, ele acabou ficando, como vou dizer... com muita gente formando para pouca vaga de atuação. Para você ter ideia, em Montes Claros, hoje tem 5 faculdades de Direito, para uma cidade de 400 mil habitantes. Então, assim, acaba formando um número alto de profissionais que vão para o mercado de trabalho e, às vezes, sem um diferencial. Porque hoje que você conversar com qualquer pessoa, hoje todo mundo tem um parente advogado. Então, assim, se você não tiver um diferencial, você acaba não conseguindo conquistar tanto clientes e ficando satisfeito da profissão, né? E o que eu busquei no início? Entender mais o negócio do cliente. Porque eu percebi que o cliente ele não buscava apenas ali uma solução
jurídica, mas ele queria uma solução para o negócio dele. Então, o jurídico ele ultrapassava as barreiras, né? O jurídico tinha que trazer soluções para o negócio. Então, não bastava simplesmente eu saber sobre as leis, as legislações, para dar um suporte simplesmente jurídico, porque isso eu tinha muitas pessoas para poder fazer, né, na concorrência. Então, eu busquei ali entender mais o lado do empreendedor, né? Saber ali quais que são as dores ali que o empreendedor possui, o que deixa ele com uma pulga atrás da orelha ali, e não só a parte jurídica. Tentando casar entre essas disciplinas, né? A parte de gestão, a parte jurídica, para trazer uma solução mais adequada para o empresário. E quando você fala isso, eu vejo muito a postura do advogado que atende o construtor, atende o incorporador muito como arquiteto ali, porque a gente está muito arquitetando, não é isso? Soluções, mapeando quais são os problemas. Você concorda com isso? Concordo. Assim, eu digo que hoje eu sei um pouquinho de engenharia civil, um pouquinho de arquitetura, um pouquinho de urbanístico, um pouquinho de corretagem, né? Você tem que saber, tem muita ligação com a parte de corretagem, né? Saber vender um imóvel, porque até para mim fazer uma due diligence, eu tenho que entender que se aquele imóvel ali ele tem um viés comercial, se ele vai ser vendido mesmo. Então, assim, acaba que você tem um conhecimento de várias áreas para poder trazer a solução para o cliente. Então, hoje eu sei enxergar ali quanto que é um metro quadrado do imóvel. Antigamente, falava, aqui vale tanto o metro quadrado. Eu ficava sem saber fazer conta, que advogado tem uma dificuldade, né, de trabalhar com exatas. Então, assim, eu tive que me aperfeiçoar nisso aí, adaptar. Hoje eu sei analisar, eu olho o imóvel, eu acho que ali vale tanto metro quadrado. É uma coisa que eu não era da minha spec. Então, eu acabei aprendendo essas coisas e realmente a gente vira um multifunção ali para o empresário. E é muito nessa postura ali de dar segurança, né? De aconselhar, de dar segurança, de direcionar o caminho. Isso, a segurança, tanto jurídica e tanto comercial, é muito importante, né, para o empresário, porque os empreendimentos eles costumam ter valores muito altos, né? A gente chama de VGV, né? O valor geral bruto, né? Quando você olha o valor, você chega a assustar. Hoje a gente atua com contratos ali de valor de 50 a 100 milhões ou até mais. E você pensa, nossa, eu preciso dar uma segurança para o empresário aqui, porque eu estou atuando com valores muito altos que pode gerar até uma falência, né? Caso saia algo errado. Então, assim, igual o médico trabalha com vidas ali, a gente está trabalhando ali com a vida da empresa, que afeta, e isso afeta várias pessoas, o empregado, né, o próprio dono da empresa. Então, a segurança que a gente tem que dar para o empresário é muito importante. Júlio, eu vejo muitos advogados que ainda não entendem sobre a incorporação imobiliária ou não conhecem. Isso, de uma forma geral, a gente também atendendo outros clientes, a gente consegue ver que não é um tema tão claro, seja por falta de conhecimento, por falta de conhecimento sobre a legislação, mas explica um pouquinho aqui para quem está nos escutando o que é incorporação imobiliária, como que é esse processo. É muito importante, Elisa. Infelizmente, nas nossas faculdades, nas ementas, né, das matérias, a gente não tem aí o direito imobiliário como uma matéria, vamos dizer, obrigatória ou que tenha mais a profundidade, né? Eu realmente, na época de faculdade, eu lembro que eu tive umas matérias de atualização ali, que envolveu o direito notarial, imobiliário, mas bem superficial. Então, assim, hoje o advogado que atua com direito imobiliário, ele tem que se especializar fora da faculdade e no mercado de trabalho, né? E aí, quando você chega no mercado e se depara com a incorporação, se você não tiver um conhecimento, né, com profundidade, vai ter os operadores de direitos têm dificuldade de atuar, né? Porque a incorporação, a gente pode dizer que ela é um conjunto de procedimentos para gerar efetividade àquele empreendimento que o empreendedor visa concluir. E é uma legislação antiga, né? A lei ela é de 64, então é uma legislação que já vem há muitos anos e vem se atualizando com as alterações, né? Sempre temos aí alterações da legislação para se adaptar ao atual momento econômico, social, né, do Brasil, mas é uma legislação antiga, apesar de pouco conhecimento das pessoas.
E eu digo que também é importante alguns fatores da lei, da legislação de corporação, serem passadas não somente aos operadores de direito, mas à sociedade em si, porque dentro da lei a gente tem direitos e deveres, né? Mesmo no direito do consumidor, que é a legislação que agrega a lei de incorporação, nós temos direitos e deveres, e muitas vezes a sociedade tem em mente que ela só tem direitos, e ela muitas vezes esquece dos deveres, né? Então, assim, eu acho que a lei de incorporação ela é muito importante, ela tem mecanismos que trazem muita segurança jurídica, tanto para o empreendedor, tanto para o consumidor, né? E deveria ser mais difundida entre as pessoas, né? Entre a sociedade. Toda hora a gente vê na televisão aí, Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela, né? Que foi um programa que movimentou o setor imobiliário de uma forma que nunca tinha sido movimentado no país, né? Hoje a gente tem aí, por exemplo, a MRV, uma das maiores consultoras, a maior do Brasil, né? Que cresceu muito com as legislações, né, voltadas aí para o financiamento de construções, principalmente populares, né? Mas temos também a SBPE, né, que é para construções mais, vamos dizer, com faixas de renda maiores. Então, assim, a sociedade ela vive no direito imobiliário, mas nunca tem tanto conhecimento. E nem os operadores de direito têm tido tanto conhecimento. Eu tenho visto algumas ações, eu até brinco que alguns advogados que não são especialistas em direito imobiliário acabam pegando algumas ações e aí, às vezes, comete algumas gafes, por exemplo, com decisões de primeira instância. Às vezes sai ali no Conju ou no Migalhas uma decisão de um juiz de primeira instância lá do Mato Grosso. E, às vezes, é uma decisão que vai contra a lei, contra o STJ, né, que as decisões do STJ, jurisprudência, súmulas, mas até mesmo os magistrados não têm esse conhecimento sobre a legislação, que ela é bem específica. Então, eu costumo dizer aos advogados que vão atuar, que se especializem e estudem muito antes de entrar com a ação. Eu tive um caso de uma empresa que eu atuei, várias ações de um mesmo tema, que eu ganhei todas por conhecimento específico da legislação e do STJ, né? O STJ é um tribunal que tem alguns ministros que são muito voltados para o direito imobiliário, inclusive tem um seminário anual, né, sobre direito imobiliário. Eu esqueci foi o nome do ministro aqui agora, ele fala muito sobre direito imobiliário, ele faz esse seminário e busca trazer as novidades da legislação. Então, assim, a gente precisa atualizar e ser muito específico junto quanto à legislação de incorporação, para poder dar ao cliente uma prestação jurisdicional efetiva. As regras de incorporação imobiliária, elas são aplicadas para todos os empreendimentos? Hoje, dentro da Smart, vou te fazer duas perguntas em uma, dentro da Smart Empreendimentos, quais são os tipos de empreendimento que vocês atuam e sobre essas regras, em que caminho que vocês aplicam elas aí dentro? Certo. Bom, nem todo empreendimento imobiliário necessita de registrar uma incorporação imobiliária, né? Se você quiser construir uma casa ou mesmo um edifício para vender, após a construção não tem a necessidade de registrar uma incorporação imobiliária, né? A incorporação imobiliária ela foi criada para a venda de unidades autônomas ali na planta, né? Antes mesmo da construção ou durante a construção, se você quiser fazer uma incorporação, também é possível, né? E a legislação ela traz mecanismos para dar segurança jurídica, como a gente falou anteriormente, tanto para o empreendedor, tanto para o consumidor. Por exemplo, a parte de patrimônio de afetação, né? Que é muito importante, é uma parte voltada à parte tributária, mas que dá ali ao consumidor uma maior segurança quando aquela incorporação está afetada, né? Está com a averbação do patrimônio de afetação na sua matrícula, né? Que aí ele traz mecanismos de segurança para a construção, que o empreendimento vai ser finalizado, entre outras situações, né? Lá na Smart, a gente sempre atua na parte de construção com a incorporação imobiliária. O foco maior da empresa hoje
são construção de condomínios, edifícios ou condomínios horizontais de casas populares, né? Da faixa popular. Minha Casa Minha Vida, que se tornou Casa Verde e Amarela. A gente fala Minha Casa Minha Vida, que muita gente ainda conhece como Minha Casa Minha Vida, mas o nome alterou para Casa Verde e Amarela. E também a gente atua com loteamentos lá. Mas na parte de incorporação imobiliária, são mais esses focos. Apesar que agora a gente está com um lançamento lá em Manaus, que vai ser muito bacana. Eu até irei a Manaus para conhecer a cidade e participar desse lançamento de um médio padrão. Vai ser muito bacana, a gente está construindo, vão ser 5 torres ali na beira do Ponta Negra, lá, que é um bairro que passa o rio lá. É bem bacana, assim, trouxe uma questão comercial muito bacana para o empreendimento, né? Você tem uma vista para um ambiente com rio, com vegetação, bem bacana, e vai ter um nome muito interessante que é voltado a questões indígenas, vai chamar Smart Tower Itapuranga. É uma homenagem a uma questão indígena lá, relacionada à questão social do local. E isso aí já vem questões de estudos, né? Que é muito importante nas incorporações, a parte técnica, a parte jurídica, né? E a parte comercial. Então, isso faz parte de todo um processo da incorporação que é feito pré-incorporação e pós-incorporação, né? Então, lá, por exemplo, eu até tive que mudar os horários um pouco hoje, porque vai ter uma reunião para a gente discutir um contrato lá, porque eu até tinha comentado, lá a forma de realizar a incorporação no cartório é um pouco diferente de Minas, que a gente está acostumado. Para você ter ideia, lá a gente não registra a convenção de condomínio previamente, igual em Minas Gerais. A gente faz o registro da incorporação junto com convenção, né, instituição de condomínio e convenção de condomínio. Em Manaus, não, a gente só registra a incorporação e somente depois que é feita a associação dos moradores, que a gente cria-se a convenção e a instituição de condomínio. Então, assim, eu me deparei com essa dificuldade, pois é totalmente diferente de Minas Gerais. O provimento aqui fala uma coisa, o provimento lá fala outra. E aí a gente vai se adaptando, estudando e tentando aprender com cada região, cada estado do país. Mas nesse caso, quando for instituir quando for registrar a convenção de condomínio, vai ter que ter a aprovação dos compradores, né? Isso, aí vai ter uma assembleia ali dos compradores para poder ditar as regras aí da convenção. Em Minas, você já acaba colocando uma minuta prévia, né, de convenção, que depois pode ser alterada pelas assembleias, mas algumas regras ali já são definidas, né? Então, são definidas pelo próprio incorporador ou construtor, isso, né? Exatamente, pelo próprio construtor incorporador. E aí você já deixa registrado, a partir do momento que você registra a incorporação na matrícula do imóvel, você já faz a instituição e registra a convenção de condomínio. E em Manaus foi diferente. Eu vou ter que mudar alguns termos no meu contrato com o consumidor final, porque meu contrato modelo fala muito já da convenção, algumas situações, por exemplo, destinação de uso da vaga de garagem. Quando os condomínios são grandes, né, existe uma celeuma nesses casos. Nesse caso específico de Manaus, vão ser vagas de uso comum, mas com atribuição para a unidade. Então, eu tenho que estar regendo isso em algum lugar. Geralmente na convenção de condomínio. Lá vai ser na incorporação. Então, são situações distintas, mas que a gente vai aprendendo aí com a prática também. Entendi. Olha, bem legal. Depois, quando finalizar essa incorporação, você vai voltar aqui para contar para a gente como é que foi feito aí, compartilhar essa experiência, porque eu estou aqui pensando bem mais interessante dessa forma. Pode deixar, vamos sim. Eu acho que com isso as convenções elas vão retratar muito mais a realidade ali do que quando feito inicialmente pelo incorporador. Verdade, porque assim, a convenção é para reger e regular as relações dos adquirentes, dos moradores, né? E nem sempre ali na realidade vai ser igual a construtora pensava no momento da construção ou previamente. Então, acho interessante, você gera uma liberalidade para os moradores ali, né? Tudo dentro da legislação, de escolher ali a melhor forma da convivência, né? Entre eles. Entendi. Olha só, a parte da escolha do terreno, eu sei que é um ponto muito importante e que demanda muito a assessoria de um
advogado, na hora que o incorporador, o construtor vai fazer essa escolha desse terreno, você faz o acompanhamento dessa parte ali? Você está assessorando? Você está acompanhando essa parte? Certo. A escolha do terreno é primordial, né, para iniciar um empreendimento. Por exemplo, na Smart, onde eu atuo mais diretamente como interno, eu participo a partir do momento que começam as reuniões com os terrenistas, a gente vamos chamar de terrenistas, né, os donos dos terrenos, a gente comumente chama de terrenistas, porque ali já começa dúvidas jurídicas sobre o empreendimento. Porque a partir do momento que o nosso gestor comercial ele capta ali um imóvel que ele acha interessante, inicia as tratativas, eu já inicio a parte jurídica no imóvel. Porque a gente começa ali a abrir a parte comercial, fazer propostas, né? E a própria proposta de compra, ela demanda um esclarecimento jurídico. Porque as pessoas, eu acho que têm ideia, assim, quem não atua na área, que quando você compra um imóvel, hoje, principalmente na parte de incorporação, você chega lá, oferece um valor X, paga e fica com o imóvel. Mas o mercado hoje de incorporação, as compras de imóveis são feitas de forma diferente. E eu achava que era assim antes de participar. Quando você prospecta ali um terreno e faz uma proposta ao terrenista, você estipula ali que ele vai receber de acordo com as vendas das unidades e não à vista, geralmente comum em casas de compra de imóvel particular, uma casa, um apartamento, quando você vai comprar, né? Para fazer uma incorporação é um pouco diferente. A gente utiliza de alguns mecanismos comerciais e jurídicos para poder fazer essa aquisição. Então, a gente já inicia ali, nesse momento da prospecção e da conversa com os terrenistas para fazer a proposta. Especificando melhor, um terreno hoje vale 3 milhões de reais, por exemplo, um terreno foi prospectado. A empresa geralmente não chega e paga esses 3 milhões. Ela fala, eu vou te pagar esses 3 milhões, mas com as vendas das unidades futuras. Então, por exemplo, vendeu essa permuta, né, chamamos de permuta financeira. Venderam 10 unidades no mês que geraram 300 mil reais. Esse dono do terreno vai receber uma porcentagem desse valor que ao final de todas as vendas vai bater esses 3 milhões que ele pretendia. Por que é feito assim? As empresas não gostam de descapitalizar, né? É um valor muito alto, porque ela vai ter que gastar com a construção e aí é feito de forma de acordo com as vendas. O terrenista ele vira um parceiro do empreendedor. Ele não tem uma figura somente de vendedor do imóvel, né? Ele vira realmente um parceiro do empreendedor, da incorporação, porque vai interessar a ele as vendas das unidades para ele poder receber. E também gera um valor mais agregado ao imóvel dele. Pode acontecer de comprar esse imóvel à vista, mas com certeza será com um valor muito abaixo do que havia se proposto, né? Se um imóvel ali vale 3 milhões nessa forma de compra, fosse para pagar à vista, talvez seria menos da metade, porque o empreendedor coloca tudo, né, no papel para poder bater as contas dele. Eu digo costumo dizer que o incorporador profissional é tudo anotadinho ali no Excel, tudo certinho, ponto por ponto, valor por valor, porque realmente a construção civil ela é algo que gera questões fora do que estava na expectativa, que aumenta o custo. Agora a gente teve um aumento do INCC, né? A gente passou por isso agora nessa parte da pandemia, que prejudicou muito os empreendedores, né? Porque o custo dos materiais de construção foi lá em cima, né? Até hoje está muito alto, e ele não tinha como, às vezes, repassar isso para o cliente, porque você já tinha feito ali uma prospecção de vendas, né? Uma ideia de quanto você venderia, e acabou prejudicando algumas construções. Júlio, como o nosso público aqui, que com certeza está nos acompanhando, a maioria é advogados, a gente também tem que olhar pelo outro lado. Nós estamos falando muito daquele advogado que está atendendo o construtor, mas, por exemplo, eu já atendi vários permutantes. Então, na hora que a gente está atendendo aqui o permutante, a gente tem que ter muito cuidado, porque a responsabilidade do permutante, daquele dono do terreno que está fazendo essa permuta,
deixando-se fazer, né, permitindo que seja feita uma incorporação imobiliária no seu imóvel, no seu terreno, em troca de unidades, ele tem responsabilidade, porque assim como você falou, ele participa dessa incorporação. É muito importante para o dono do terreno que tenha uma assessoria especializada para poder fazer essa venda, né? Porque ele precisa de um bom advogado ali da área do direito imobiliário para analisar o contrato, né? Para analisar se a venda está sendo bem feita, para fazer uma diligência sobre a empresa que está propondo, né, fazer a incorporação no terreno dele, porque se a incorporação não der certo, ele vai ter as consequências no terreno dele. O terreno dele vai ficar indisponível durante esse tempo todo que está acontecendo a incorporação. Se tiver, às vezes, já sessões, construções, muitas vezes a empresa que realizou e não deu certo, ela pode ter um problema de falência e não conseguir nem devolver o imóvel da forma que foi, né, foi comprado, da forma que foi passada a posse. Então ele vai ter mais um problema, vai desvalorizar o imóvel dele, porque outras empresas forem procurar, já teve uma incorporação aqui, não deu certo, desvaloriza o imóvel dele. Então ele precisa ter uma assessoria muito bem feita, tanto jurídica, tanto comercial, sobre o terreno dele, né? Então ele precisa fazer essas diligências para ter uma segurança jurídica do seu negócio também, porque o imóvel dele vale um dinheiro considerável, né? Geralmente é um patrimônio ali que ele tem com muito carinho, que recebeu de uma herança. A gente pega muitos casos que recebeu dos pais ou dos avós e quer gerar valor agregado, mas tem que ter muito cuidado, né, com essa questão. Até a parte de estruturação tributária da venda, a gente trabalha muito com SPE, SCP, né? Geralmente o terrenista que ele tem uma assessoria especializada, ele prefere ir para uma SCP, né? Que a gente antigamente chamava ali de empresa sócio oculto, né? Antigamente, mas ele não é sócio oculto, é um sócio participante, porque não é uma empresa que está registrada na junta comercial, mas ele integraliza com o imóvel dele e participa recebendo dividendos, mas não entra no risco tributário, no risco de passivo trabalhista, no risco de passivo consumidor. Então, ali, o terrenista com assessoria jurídica, ele consegue sair dos riscos maiores que uma incorporação pode trazer, mesmo incorporação bem feita, a gente sabe que tem risco do negócio, que tem a falta de vendas, e pode acontecer aí da empresa que está executando incorporação cometer alguma falha que pode gerar consequências para ele. Então, vamos entrar no SCP, vamos diminuir nossos impostos aqui no recebimento dos dividendos, dos proventos. Então, tem toda uma análise e toda uma assessoria que pode ser feita para o dono do terreno. A gente sempre recomenda isso. Para aquela pessoa que tem intenção em fazer uma construção, está se aventurando aí dentro da construção civil e falar, ok, vou juntar ali um grupo de amigos, cada um vai contribuindo, vou vender uma cota parte para cada um e a gente vai construindo aqui. E aí, quais são as consequências de vender um imóvel sem esse procedimento de incorporação? Acontece muito, né? A gente chama aí os investidores da construção civil, acontece muito. Só que, principalmente, esses outros investidores que são chamados a participar e os adquirentes, que geralmente são vendidos para terceiros, os imóveis, que fazem a aquisição dessas unidades, eles não vão ter a segurança que a lei de incorporação traz, né? Que, inclusive, se esses imóveis forem vendidos na planta ou durante a construção, eles recaem, inclusive, numa questão até criminal, né? A lei de incorporação, ela veda a venda das unidades sem o registro, né? E com os devidos procedimentos que devem ser feitos junto ao cartório de imóveis, e também ficam sem ali a questão do patrimônio de afetação que poderia ser realizado, que garante ali os adquirentes, né, até os investidores que vão participar, uma maior efetividade à construção, que aquele valor que está sendo colocado, ele vai ser voltado à construção do empreendimento. Então, são diversas consequências que podem acontecer. É claro que você tem a opção de fazer sem incorporação, fazendo ali simplesmente uma instituição de condomínio, dividindo as unidades,
mas o ideal e o que traz maior segurança a todos esses participantes da relação é que seja registrado em corporação. Júlio, olha só, estou observando aqui em Belo Horizonte, porque a gente está em uma regrinha de transição da lei de parcelamento solo, e aí muita gente, doutor, e aí? Vou comprar o TDC, vou aprovar meu projeto agora. Então, é uma área que tem ampla oportunidade de atuação, é uma área realmente rentável, poucos advogados, muitos aí especialistas em direito imobiliário não sabem como atuar com corporação imobiliária, não têm esse conhecimento. Dá uma dica para quem quer começar. Realmente é uma área que tem uma vasta gama de opções de atuação, né? Pra você ter uma ideia, a gente falou aqui de incorporação, mas dentro da própria incorporação tem mais questões específicas ainda. Você pode trabalhar simplesmente com due diligence, por Sim. exemplo, que é uma área que pouca gente tem a especialidade e tem muita demanda, né? É muito importante. Se você conseguir demonstrar para as pessoas a importância, eu vou comprar um imóvel, e não precisa ser para empreendimento. Meu tio está querendo comprar um imóvel. Se você mostrar para ele a importância de contratar um advogado para fazer essa due diligence dessa compra e o tanto que vai deixar de ter uma dor de cabeça se tiver um problema neste imóvel, vale a pena, não é um investimento, não é um custo, né, com isso. Então, assim, o que eu posso dizer para os advogados que querem iniciar a carreira ou querem passar a atuar na área do direito imobiliário é que se especializem, né? Não chega a ser clichê, mas realmente tem que se buscar especialização, porque é uma área que pouca gente domina com qualidade, né? A gente tem aí poucos advogados que atuam nessa área, temos muitos advogados generalistas que às vezes atuam e não trazem para o cliente ali uma prestação de serviço bem feita. Então, assim, procurar a prática, né? Trabalhar com áreas que te tragam a prática do dia a dia também, porque a teoria também é muito bonita, né? A gente tem que saber, mas na prática, às vezes, é um pouco diferente, porque a gente estava falando mais cedo. Cada local, às vezes até diferenças de cidade, os cartórios de cidades têm umas diferenças de tratativas, né? A gente, não só no estado, mas em cidades tem diferenças. Por exemplo, só a título de exemplo, nós temos loteamentos em Montes Claros e Divinópolis. São duas cidades de Minas Gerais, mas com procedimentos totalmente diferentes. Então, assim, trabalhar diretamente com a área é interessante. Então, se você puder fazer antes, aí eu costumo dizer que tem que pensar antes até de formar, fazer um estágio num cartório de imóveis, num escritório de advocacia que atue com direito imobiliário, até mesmo dentro de uma imobiliária. Você vê muitas coisas interessantes dentro de imobiliária, e a imobiliária sempre precisa de uma assessoria jurídica. Você vai começar a fazer contratos, né? Você vai começar a tirar uma certidão. Eu digo que, às vezes, o advogado ele não sabe nem verificar uma certidão de matrícula de imóvel, que é uma coisa que para a gente que está atuando tem que ser uma coisa mais simples, né? E ele saber que o R é de registro que foi feito, o AV de averbação, né? São coisas simples, mas a grande maioria não tem esse conhecimento. Não sabe ler a matrícula. Não sabe ler a matrícula, né? Às vezes tem uma disponibilidade ali que ele não passou. Então, assim, é uma área muito específica que requer muito estudo, né? Nós não temos tantos doutrinadores na área de incorporação imobiliária, tanto que quando a gente discute lá nos nossos grupos, geralmente são os mesmos doutrinadores, né? Então, assim, tem uma gama de fatores e de oportunidades que quem quer atuar no direito imobiliário tem essa opção, mas sem a especialização, sem o estudo, sem o trabalho na prática, ele não vai conseguir exercer esse papel do advogado imobiliarista com eficácia, né? Não, muito bom, muito bom. Júlio, é assim, tá? Eu sei que quando eu comecei a atuar, e foi uma coisa que me fez uma diferença muito grande, quando eu comecei a atuar com direito imobiliário, uma determinada pessoa, um advogado que era um colega que trabalhava comigo no mesmo escritório, falou comigo: Elisa, poucos advogados
estudam a legislação municipal. Poucos advogados realmente conhecem a legislação municipal. Estudar isso, entender como é que funcionavam as regras, pelo menos aqui onde eu atuo, em Belo Horizonte. Óbvio que a gente vai para outro município, você vai estudar. Mas, assim, dominar daqui, entender, isso fez toda a diferença para mim ao longo desses anos, que eu estou no direito imobiliário desde 2012. É essencial, Elisa, é essencial. A legislação municipal, ela traz muitas especificidades, né, da forma que o município pretende crescer a forma urbana dele. Então, é essencial que o advogado que atua no direito imobiliário tenha pleno conhecimento da legislação municipal da sua cidade de atuação maior, né? Ou então das outras cidades que também atuam. A lei de uso e ocupação de solo, né? Toda cidade tem os seus regramentos próprios, né? A gente vai ver que tem cidades que têm uma legislação mais moderna, outras uma legislação mais antiga. A gente pode ver até pelas formas que são feitas a urbanização da cidade, os loteamentos como são feitos, os novos loteamentos geralmente tem que ter avenidas largas, você percebe quando você vai num loteamento novo e você vai num bairro mais antigo. Então isso vai mostrando a modernização, né, da urbanização da cidade, e tudo isso vem da legislação municipal, né, a parte mais específica, porque o projeto, por exemplo, de projeto viário é aprovado na secretaria, né, específica do município de trânsito, que aí então tem umas regras específicas. Tem que ter um acesso viário aqui, tem que ter uma avenida aqui. Então, isso é muito importante. E isso impacta nos projetos que são realizados, né? Às vezes você precisa saber ali o zoneamento do município, que é muito importante. Municípios que têm aeroportos, por exemplo, a gente atua em alguns municípios que têm aeroportos. Você tem um zoneamento específico para essas regiões, que às vezes você não pode construir certos tipos de edifícios, né, de casas, tem que ter uma questão aí de sonora, né, a questão da própria construção ter algumas questões para evitar o problema sonoro, o problema de vibração. Então, realmente, é muito importante você conhecer a legislação municipal, porque o seu cliente ele vai requerer isso. Ele vai precisar isso de alguma forma, seja no projeto, né, até para você se assessorar um engenheiro, né? Não somente o cliente, o engenheiro é outra oportunidade no direito imobiliário. Engenheiros que atuam com essa parte urbanística, eles precisam de assessoria jurídica, porque eles atuam com a lei o tempo inteiro. E a interpretação da legislação cabe ao advogado, né, ao operador de direito. Aí, às vezes, precisa até mesmo fazer um mandado de segurança para garantir um direito que já existe. Então, o papel do advogado é muito importante. E a legislação municipal, ela é essencial de conhecimento desses advogados. Júlio, e assim, conta pra gente qual que foi aquela experiência que você considera como um divisor de águas na sua advocacia, assim, na sua carreira mesmo, olhando tudo que você já passou, até porque eu achei que você tinha menos tempo de carreira, porque você tem cara de muito menos. Obrigado. Eu acho que eu tive que deixar a barba para poder parecer mais sério, mais novo, mais velho, mas eu formei muito cedo, né? Eu tinha acabado de fazer 22 anos. Olha, muito bem. Setembro eu fiz 22, dezembro eu já estava formando. Então, assim, acaba que a gente vai amadurecendo durante a faculdade. Eu tive não problema, mas eu tive que passar por isso, né? Eu amadureci durante a faculdade, porque eu entrei muito novo, entrei com 17. A cabeça de um jovem de 17 anos é muito diferente, né? De um adulto já de 23, 24 anos. Então, eu entrei na faculdade muito novo, tive que amadurecer e com as minhas experiências de estágio eu fui ganhando isso. E aí, assim, entrei no mercado profissional também sem aquela experiência de vida de mercado, mas com muita vontade de aprender. E eu acho que o que mudou, o que foi divisor de águas na minha advocacia foi o convite do meu amigo, que é dono da empresa, que me fez sair da advocacia contenciosa para uma advocacia mais consultiva. E apesar disso, eu continuei na contenciosa, mas fui criando alguns muros ali com a advocacia contenciosa, porque eu passei muita raiva, viu, com a advocacia contenciosa. Achei difícil até falar, mas quem vive isso sabe.
de você trabalhar num processo ali 3, 4 anos e às vezes não ter um resultado que você espera, mas não por questão do direito, mas ali pela demora do judiciário, né? Às vezes você ganha uma ação, mas não leva, né? Ou você ganha, o juiz sacaneia ali nos honorários. Exatamente. Tiveram muitas situações que eu quase pensei em desistir da advocacia, sabe? O contencioso, ele às vezes ele te desafia, mas muitas vezes ele te deixa com ansiedade, com depressão. Tem advogado que sofre muito. Então, assim, o divisor de águas para mim foi sair do escritório que eu estava, que era tradicional, que era um escritório grande, que eu poderia ter sucesso também na advocacia, mas seria uma advocacia diferente, e ir para uma advocacia mais empreendedora, uma advocacia que me levou mais a pensar mais como consultivo e também hoje muito mais como gestão. Eu, por ser diretor jurídico de uma empresa, eu tenho muito mais um papel de gestor do que um papel ali de advogado, né, contencioso. Eu tenho outros escritórios que atuam para a empresa que eu sou diretor e eu faço esse controle e faço a parte interna da parte imobiliária. Então, assim, é muito bom que você vê que a advocacia ela te traz várias opções, né, várias possibilidades. E essa parte de ser um gestor jurídico eu achei muito interessante. A gente não tem prazos em regra, mas também não tem hora, né? É o tempo inteiro ali. E quando você está internamente dentro de uma empresa, todos os setores te procuram, né? O setor de relacionamento com o cliente é o tempo inteiro. O cliente está questionando ali uma taxa, uma correção, né? Aí o setor de projetos, né? O setor de projetos quer saber de uma legislação específica, né? A engenharia quer saber se pode aumentar o prazo de tempo de correção de uma obra, o tempo de entrega de uma obra, né? São várias situações que toda a empresa demanda o jurídico. É interessante a gente resolver problema dos outros, mas a gente gosta, é um trabalho muito satisfatório. Mas eu vejo que você trabalha muito, porque eu vejo você postando nos finais de semana aí, você está sempre muito... Eu observo. Eu, além de trabalhar internamente na empresa, eu tenho meu escritório particular também, né? Que minha sócia ali toca mais para mim, mas como a gente atua com muitas pessoas por causa do ambiente empresarial, acabam surgindo outras demandas que eu não posso deixar também de atuar. Então, eu tenho um escritório particular, né? Minha sócia, ela faz ali a parte mais interna, mas a gente vai levando clientes e trabalhando também nos tempos que sobram ali, né? Eu costumo dizer, quando você vira dono, você trabalha muito mais do que funcionário, né? Sem dúvida. Mas assim, faz parte e o resultado, né, é melhor do que o esperado. Com certeza. Júlio, para a gente finalizar, tem 2 perguntas aí que eu tenho feito para todo mundo que está passando por aqui. Mas a primeira é, qual que é a frase da sua vida? Aquela frase que você usa sempre para te motivar, que você tem como lema, sempre vem à sua cabeça assim... Uma vez eu estava estudando para uma palestra e eu queria falar uma frase bacana no final para impactar as pessoas. Então, comecei a pesquisar, né, e achei uma muito interessante. Eu estava procurando, na verdade, o conceito de sucesso. É um conceito muito difícil de você falar e a palestra tinha a ver com isso, o sucesso na advocacia, essas coisas. E eu achei uma frase que eu acho que me chamou muita atenção. Eu acho que conseguiu trazer um conceito de sucesso que eu entendo ser um conceito ideal do sucesso. E eu, pesquisando lá, eu descobri que essa frase é da Michelle Obama. Eu não tenho certeza se é dela, mas todos os lugares que eu vi falam que essa frase é dela. E é o seguinte, o sucesso ele não tem nada a ver com o dinheiro que você ganha, e sim com a diferença que você faz na vida das pessoas. Eu achei assim, muito interessante esse conceito, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam ligando o sucesso a essa pessoa tem um carro bacana, tem uma casa bacana, tem muito dinheiro e ela tem sucesso. Mas eu acho que as pessoas que conquistam isso não veem isso como sucesso, e sim o que eles fizeram de diferente na vida das pessoas, né? Como a gente influencia, como a gente impacta, como a gente traz segurança. Exatamente. Como a gente deixa o cliente realmente feliz, satisfeito com o nosso trabalho. Eu acho isso muito inteligente. Eu acho que o dinheiro é a consequência disso, entendeu?
consequência dessa diferença que você vai fazer na vida das pessoas. O dinheiro, a fama, o poder, tudo isso vem de consequência dessa diferença que você vai fazer, né? Se você não impactar a vida das pessoas, você não tem sentido ter essas coisas. Acho isso também. Júlio, e um livro? Qual que é um livro que fez a diferença, que você quer deixar aí uma dica de um livro que você recomenda, uma leitura que você acha legal para quem está nos escutando, nos assistindo ler? Bom, terminei de ler um livro muito interessante esses dias que eu ganhei do Salim Matar, que é o dono da Localiza, né? A gente tem um grupo de estudos e ele presenteou a gente com um livro que chama O que é Liberalismo, de Donald Stewart Jr. Sem fazer aqui nenhuma alusão ao liberalismo, eu só estava estudando, né, a teoria do liberalismo, e o Salim Matar indicou o livro, mandou para a gente o livro, na verdade, né, um presente para todo mundo. Eu tenho até com ele aqui, não sei se dá para ver, que é liberalismo, mas a câmera não está muito boa. E eu achei muito interessante, porque quem atua no direito imobiliário, a gente se esbarra muito com muita burocracia, sabe? Infelizmente, muitos empreendimentos demoram a sair por causa da burocracia dos entes públicos, sabe? É algo que, da mesma forma que os processos me deixavam ansiosos, essa burocracia me deixa muito ansioso, sabe? Pra você ter uma ideia, em Minas Gerais hoje, a gente tem em média de 4 anos para registrar um loteamento. E isso muito por causa da burocracia. A gente entende que tem que ter mecanismos, né, de fiscalização por meio dos órgãos públicos para evitar que sejam construídos ou empreendidos imóveis afetando o meio ambiente, né, afetando outras situações, mas muitas das vezes a burocracia emperra e atrapalha os negócios. E esse livro ele traz alguns conceitos do que é o liberalismo, inclusive nessa questão da propriedade privada, né? Da não interferência do Estado, da diminuição da interferência do Estado nas relações privadas, nas relações comerciais, porque muitas vezes você deixa de gerar emprego, você deixa de gerar riqueza até para o próprio ente público, né? Porque, por exemplo, quando você vai fazer um loteamento, você vai gerar vários IPTUs em vez de um só, né? Você vai estar dividindo o terreno, parcelando o solo, né? Quando você está incorporando, está erigindo várias unidades que vão gerar mais tributos para o município, mais emprego. Emprego também, mais né? emprego. Vem imposto, vem... Exatamente. A economia está fluindo. A economia gira. Então, assim, eu gostei muito do livro, achei uma indicação muito bacana do Salim e indico ele. E um livro mais fora desse aspecto político, um livro que eu gosto muito, que eu li na faculdade, costumo ler mais de uma vez, que é um romance de Dostoiévski que chama Recordações da Casa dos Mortos. Aí eu não vou dar muito spoiler, não, para a galera que quiser, ele é muito bom. Eu vou ler. Já estou anotando aqui, mas Dostoiévski é um autor bem tradicional e quem lê ele gosta de ler novamente os livros dele. Que bacana. Júlio, e onde que as pessoas te encontram, né? Onde as suas redes sociais? Deixa aqui pro pessoal. Tem meu Instagram, que é Júlio Didimo, D-I-D-I-M-O, nome diferente um pouquinho, J-R. É a rede social que eu uso mais, o Instagram. Não, tá? Legal. Júlio, queria te agradecer muito da disponibilidade, curti demais o nosso papo. Eu achei que a gente ia ser bem um papo engessado, mas o negócio fluiu. Muito legal. Eu que agradeço. Você, adorei. Eu que agradeço a oportunidade de estar podendo bater um papo. Como eu costumo dizer, a gente está sempre aprendendo, né? O direito imobiliário, ele é o tempo inteiro aprendendo, as legislações vão mudando o tempo inteiro e as regiões, as cidades diferentes, mas assim, é muito prazeroso estar falando sobre isso, trocando essas experiências, e eu estou à disposição aí, quando você quiser, para a gente ir debatendo aí, quando sair a incorporação lá de Manaus, eu vou te avisar lá para a gente bater uma bola sobre isso. Com certeza. Bem, vamos chegando ao final, queria te agradecer muito a presença, já fica aqui aberta, afinal de contas você faz parte da AMAD, está aí com a gente, então sempre que você tiver um tempinho, vem aqui conversar conosco. Nós temos uma live essa semana, né? Então a gente vai continuar aí o papo. Outro assunto muito interessante.
muito, vai ser sobre loteamentos, que é uma outra vertente que vocês atuam aí dentro. E muito obrigada por você estar compartilhando sua experiência com a turma. Vou te passar a palavra para você fazer as suas palavras finais. Eu agradeço demais e queria agradecer pelo convite para participar da AMAD. Eu sempre procurava alguma associação, alguma instituição de direito imobiliário e foi muito bacana receber esse convite, conhecer vocês. A gente teve a oportunidade de conhecer um dia lá a turma. Preciso voltar mais aí em Belo Horizonte para poder a gente encontrar novamente aí. Eu acho muito interessante esse network, gera negócios, né? Eu acho muito interessante isso. E estou à disposição sempre. Vamos fazer um evento aqui em Montes Claros, viu? Para trazer o pessoal para conhecer sim. Esse calor do norte de Minas aqui. Vamos sim. Viu? Vamos criar essas oportunidades aí e agradecer mesmo. Estou à disposição e fiquei muito feliz de poder participar e contribuir. Nós que agradecemos. Bem, muito obrigada a todos que acompanharam mais esse episódio. Lembrando que toda semana, quarta-feira, a gente tem um novo episódio, sempre trazendo algum nome de direito imobiliário, alguém que venha realmente acrescentar. Deixar o convite para quem ainda não participa da AMAD, para vir conhecer a AMAD, participar junto com a gente. Nós nos vemos no próximo podcast. Até mais.